Vamos lá, galera. A gente vai falar aqui dos motivos dos Estados Unidos, ou seja, do motivo da decisão do Trump, ou processo de decisão, de entrar em guerra com o Irã. A gente não sabia como aconteceu, mas aparentemente essas coisas vazaram agora porque foram reuniões feitas em grupos muito pequenos, mas o New York Times conseguiu juntar as peças com informações anônimas e aparentemente foi assim que toda coisa aconteceu. Como Trump levou os Estados Unidos à guerra com o Irã? Em uma série de reuniões na sala de situação, o presidente Trump ponderou seus instintos contra as profundas preocupações de seu vice-presidente e uma avaliação pessimista da inteligência. Aqui está a história por trás de como ele tomou a fatídica decisão. Se você aí estava se achando paranoico porque você achou que Israel tinha mão nisso, você vai ficar 100% menos paranoico agora. Não, mas todo mundo sabia disso. E acho que isso era um fato. Todo mundo sabia. Não desse jeito. O SUV preto que transportava o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chegou à Casa Branca pouco antes das 11 da manhã do dia 11 de fevereiro. O líder israelense, que vinha pressionando há meses os Estados Unidos para que concordassem com um grande ataque ao Irã, foi conduzido para dentro sem muita cerimônia, fora da vista dos repórteres, preparado para um dos momentos mais decisivos de sua longa carreira. Autoridades americanas e israelenses reuniram-se primeiro na sala do gabinete, adjacente ao Salão Oval. Em seguida, o senhor Netanyahu dirigiu-se ao andar de baixo para o evento principal, uma apresentação altamente confidencial sobre o Irã para o presidente Trump e sua equipe na sala de situação da Casa Branca, que raramente era usada para reuniões presenciais com líderes estrangeiros. Ele participou da reunião com o líder do Mossad, que estava em teleconferência, aparentemente. A apresentação que o senhor Netanyahu faria na hora seguinte seria crucial para colocar os Estados Unidos e Israel no caminho de um grande conflito armado no meio de uma das regiões mais voláteis do mundo, e levaria a uma série de discussões dentro da Casa Branca nos dias e semanas seguintes, cujos detalhes não foram divulgados anteriormente, nas quais o senhor Trump avaliou suas opções e riscos antes de dar sinal verde para se juntar a Israel no ataque ao Irã. Na sala da situação em 11 de fevereiro, o senhor Netanyahu fez um apelo enfático, sugerindo que o Irã estava pronto para uma mudança de regime e expressando a crença de que uma missão conjunta Israel-Estados Unidos poderia finalmente pôr fim à República Islâmica. Em determinado momento, os israelenses mostraram ao senhor Trump um breve vídeo que incluía uma montagem de potenciais novos líderes que poderiam assumir o país caso o governo linha dura caísse. Entre os apresentados estava Reza Pahlavi, filho exilado do último Shah do Irã, agora um dissidente radicado em Washington, que tentou se posicionar como um líder secular capaz de conduzir o Irã rumo a um governo pós-teocrático. Isso daqui era uma coisa totalmente sem sentido, porque o Shah, ele foi derrubado há muito tempo no Irã, na Revolução, tá? E eles estavam pensando que um dos potenciais líderes seria o filho dele, Que tá fora. em exílio, como se o regime do Irã simplesmente ia aceitar a volta do Shah. Isso é uma coisa assim, do ponto de vista político, não faz sentido nenhum. O senhor Netanyahu e sua equipe delinearam condições que, segundo eles, indicavam uma vitória quase certa. O programa de mísseis balísticos do Irã poderia ser destruído em poucas semanas. O regime ficaria tão enfraquecido que não conseguiria bloquear o Estreito de Hormuz. Tudo delírio. A gente sabe o que aconteceu. Ele botou isso daí no chat GPT e o chat GPT deu essa possibilidade pra ele. E a probabilidade do Irã atacar interesses dos Estados Unidos em países vizinhos foi considerada mínima. Nossa, cara, parece aquele cara do Twitter que fala que vai acontecer uma coisa, acontece o exato oposto, né? É. Além disso, informações do Mossad indicavam que protestos de ruas dentro do Irã recomeçariam e, com o incentivo da agência de espionagem israelense para fomentar tumultos e rebeliões, uma intensa campanha de bombardeio podia criar as condições para que a oposição iraniana derrubasse o regime. Os israelenses também levantaram a possibilidade de combatentes curdos iranianos cruzarem a fronteira do Iraque para abrir uma frente terrestre no noroeste, sobrecarregando ainda mais as forças do regime e acelerando seu colapso. Eles sempre usam os curdos, por quê? Toda hora que alguém quer causar algum problema na região, e os curdos? O senhor Netanyahu não foi o único que saiu da reunião com uma impressão de que o senhor Trump já havia praticamente tomado sua decisão. Os assessores do presidente perceberam que ele havia ficado profundamente impressionado com o potencial das Forças Armadas e dos serviços de inteligência de Netanyahu, assim como havia ficado quando os dois conversaram antes da guerra de 12 dias com o Irã em junho.
Quando outros presentes na sala questionaram o primeiro-ministro sobre o possível risco da operação, Netanyahu reconheceu-os, mas enfatizou um ponto central. Em sua opinião, os riscos da inação eram maiores do que os da ação. Ele argumentou que o preço da ação só aumentaria se o ataque fosse adiado, dando ao Irã mais tempo para acelerar a produção de mísseis e criar uma barreira de imunidade em torno de seu programa nuclear. Todos na sala entenderam que o Irã tinha capacidade para aumentar seus estoques de mísseis e drones a um custo muito menor e muito mais rapidamente que os Estados Unidos. Poderiam construir e fornecer interceptadores mais caros para proteger os interesses americanos na região. A apresentação do Sr. Netanyahu e a resposta positiva do Sr. Trump a elas criaram uma tarefa urgente para a comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Durante a noite, analistas trabalharam para avaliar a viabilidade do que a equipe israelense havia dito. E aqui está a parte mais interessante. Farsa. O resultado das análises da inteligência americana foram compartilhados no dia seguinte, 12 de fevereiro, em outra reunião exclusiva para autoridades americanas na sala de situação. Antes da chegada do Sr. Trump, tá? Isso foi antes do Trump chegar. 2 altos funcionários da inteligência informaram o círculo íntimo do presidente. Os oficiais da inteligência tinham profundo conhecimento das capacidades militares dos Estados Unidos e conheciam o sistema iraniano e seus atores com a palma da mão. Eles haviam dividido a apresentação do Netanyahu em 4 partes. A primeira era a decapitação, o assassinato do Ayatollah. A segunda era o enfraquecimento da capacidade do Irã de projetar poder e ameaçar seus vizinhos. A terceira era uma revolta popular dentro do Irã. E a quarta era a mudança do regime com a instalação de um líder secular para governar o país. As autoridades americanas avaliaram que os 2 primeiros objetivos eram alcançáveis com a inteligência e o poderio militar dos Estados Unidos. Elas avaliaram que a terceira e quarta partes da proposta do Netanyahu, que incluía a possibilidade dos curdos realizarem uma invasão terrestre no Irã, estavam distantes da realidade. Quando Trump se juntou à reunião, Ratcliffe informou sobre a avaliação. O diretor da CIA usou uma palavra para descrever o cenário de mudança de regime do primeiro-ministro israelense. Farsa. Nesse momento, Rubio interrompeu. Em outras palavras, é uma grande mentira. Tem que traduzir para o Trump o que é farsa. Enfim, aí aconteceu dessa forma. Eles tiveram uma reunião. O Vance não estava presente na primeira. Isso aconteceu tão em cima da hora que ele estava fora, estava em missão de relações exteriores do país. Ele voltou. Estragando a política em algum outro ponto do planeta. Ele voltou. O principal assessor do Trump aparentemente era contra. Eu vou pegar até o nome dele aqui, que é o General Kane. Ele aparentemente era contra, mas não queria se opor ao Trump. Ele sempre colocava as coisas assim, isso pode ser esse problema aqui, porém os Estados Unidos têm essa capacidade. Sempre colocava o problema e meio que um contraponto, sabe? Pesando sobre a opinião. As outras pessoas na sala, o secretário de defesa, ele era a favor. O Rubio, se era contra, não se manifestou. A única pessoa que, no fim das contas, voltou da viagem internacional para fazer a reunião e se opôs foi o J.D. Vance, o vice-presidente. Porém, ele falou assim, eu sou contra, você sabe a minha opinião. Só que se você quiser fazer isso, eu vou te apoiar. Publicamente, ele só apoiou o Trump. Mas, aparentemente, ele era a voz lá dentro contra o negócio. Mas ninguém é oposição a ele mesmo, né? Mas aí, uma coisa acelerou a decisão. Aparentemente, se eu entendi direito, o Mossad conseguiu uma informação de que o presidente, o Ayatollah, o líder do Irã, o líder do Irã, ele ia se encontrar na superfície, publicamente com alguém. E era, se eles quisessem, que eles chamam de decepar a cabeça, né? Decapitar. Assassinar o líder do Irã, eles tinham que fazer nessa data. Era uma janela de oportunidade. E o Trump foi e bateu o martelo. Diante da informação de que o passo 2 e 3 não era factível, ele virou e falou assim, isso é problema de Israel. Ele estava entrando, na visão dele, ele ia entrar para decapitar o líder e destruir as forças iranianas. Ele dividiu o plano em 2. As 2 primeiras partes para ele, as 2 outras para o Netanyahu. As 2 eu não me importo. Ele não tinha um interesse grande no que ia acontecer depois. Porque, de fato, o que eles, em termos de enfraquecer as forças do Irã e matar a liderança, a avaliação da inteligência dos Estados Unidos era correta. Eles tinham capacidade de fazer isso. Tanto que eles foram lá e fizeram. Porém, eles não conseguiram fazer a mudança de regime e eles não conseguiram limitar a capacidade do Irã a um ponto do Irã não conseguir causar dano aos aliados dos Estados Unidos na região e também ao ponto do Irã não conseguir fechar o Estreito de Hormuz. Isso estava completamente errado. Isso foi um assessment que os israelenses fizeram e apresentaram para o Trump e estava completamente errado. Aliás, tudo na avaliação de resultados de que um ataque traria, que os israelenses apresentaram para os americanos,
estava completamente errado. E aparentemente foi assim que as coisas se desenvolveram. Foi de fato numa apresentação de PowerPoint, não sei se era PowerPoint, mas numa apresentação do Netanyahu. Agora eles estão no cessar-fogo, não conseguiram chegar numa conclusão de como eles iam reabrir o Estreito de Hormuz. O Irã construiu uma capacidade de míssil e drone muito grande, a ponto de causar de fato dano aos aliados dos Estados Unidos na região. Isso é inegável, parece que eles conseguiram destruir muito dessa capacidade, mas não o suficiente. E o que eu acho que é mais absurdo, tá, é a crença de que o Irã, sem uma mudança de regime, ele mesmo só atacando o regime, enfraquecendo ele, eles iam conseguir prevenir o fechamento do Estreito de Hormuz. Porque é muito fácil fechar um estreito daquele tamanho. Se o governo fosse derrubado, uma força paramilitar terrorista, um grupo guerrilheiro, fecharia. Conseguia ou fechar ou praticamente fechar, fazer várias empresas não se negarem a passar por ele. A coisa mais óbvia que ia acontecer. É um sistema muito complexo para esses navios poderem passar nos locais. Por isso que você tem que ter todas essas políticas de mar aberto, porque é muito fácil você negar o trânsito. Você pode simplesmente não passar mais no lugar, porque a sua seguradora se nega a segurar um navio que vai passar por lá. É risco demais para ela. Mesmo que você possa passar 300 navios lá e um ser atacado. Se a sua seguradora fala, esse um é risco demais pra mim, eu não vou te segurar, você vai evitar fazer isso. A empresa que é dona do navio vai evitar fazer isso porque não pode perder um navio que é investimento caríssimo. Vai procurar uma outra rota, vai procurar um outro lugar, um outro lugar de operação. Esses navios, tipo assim, quando você tá falando, normalmente quando você fala de guerra no mar, a galera pensa em navios de guerra, que são feitos pra aguentar dano, tá? Eles conseguem tomar um cascudo e continuar inteiro. Né? Eles são feitos para isso, são reforçados para isso. Agora, um petroleiro, não. Ainda mais, aquele negócio, eu falei outro dia que é um negócio que está totalmente carregado com toneladas e toneladas. Do líquido mais inflamável do planeta. De um líquido inflamável. Um drone pequeno desse aí do Irã, que ele produz barato, pode causar um problemaço. Ele não é uma estrutura de um porta-aviões, né? Não destrói. Não é um veículo militar. Tá? É um negócio que foi feito só para com a resistência suficiente para conseguir carregar petróleo. Mas nada, não foi para levar bala. Agora você fica pensando, né? Tipo, ele falou de invasão por terra, né? Do Irã e tudo mais. Eu fico pensando nos soldados descobrindo como o destino da vida deles é traçado com tanta irresponsabilidade por dois velhos gagás. Tipo assim, dois velhos genocidas sem um pingo de ética, decidindo numa apresentação de PowerPoint o futuro do mundo, da economia mundial e da vida desses caras. Não, e é pior, porque... Que loucura, gente. O pessoal especializado, não é que isso a galera tira essas decisões do sovaco. Por isso que você tem a galera de inteligência. Especializada. A galera de inteligência fala assim, e esses pontos, isso daqui a gente consegue fazer. De fato, eles conseguiram. Causaram um dano absurdo no Irã e mataram a liderança. Mas não era aconselhável, né? Mas isso daqui, o resto, é uma farsa. Isso aqui não existe. E ele vai e decide assim mesmo. Parece que o Trump decide porque ele confia na intuição dele. Não é isso, né? A gente sabe por que ele decide. Ele decide porque com certeza tinha alguém do gabinete dele anotando os valores do petróleo. E aí vai subir, depois vai baixar, nós vamos ganhar tanto na bolsa. O Kushner estava lá, né? É o cara que vai... É isso, é assim que ele decide. Quanto que ele vai botar na carteira dele. É isso que ele decide. E tá preocupado com o empobrecimento do resto? Não, gente. E assim, parece que foi assim que a coisa aconteceu de fato. Você teve esse ataque conjunto dos Estados Unidos com Israel, e vocês sabem todo o resto da história. Foi um processo de decisão extremamente errado, um processo de tentativa de convencimento por parte do governo israelense, que é uma coisa que ele está tentando fazer há muito tempo, trazer os Estados Unidos para essa guerra, tentaram com Biden, né? Só que não rolou. O Trump cedeu, e obviamente isso foi tudo feito em cima de um argumento falso. Alguém fala que tem até um analista que fala lá, um dos conselheiros, que Israel tende a vender demais o ponto deles, porque o interesse deles é de fato colocar os Estados Unidos na guerra. Eles queriam eliminar o Irã de alguma forma, mas queriam os Estados Unidos para criar problema suficiente. Agora, os passos que os Estados Unidos têm são muito complicados. Ele anunciou hoje o fechamento do estreito. Você fechado. Fechou o estreito e agora eu vou fechar. Todo mundo tá fechado. Não é você. Tá? Ele não conseguiu abrir, então agora ele tá fechado. E é ele que fechou. Não é você que tá terminando comigo, sou eu que estou terminando com você. Vira e bate a porta. Obviamente que tem alguma racionalidade para esse tipo de tática, porque ele tá fechando pros navios iranianos. Ele vai tentar destruir a economia do Irã dessa forma. Mas nisso vai o resto, né? Mas o grande problema é que isso afeta os aliados dele na região. Ali você tem estados que são muito importantes para a economia americana.
né? Porque você tem todo o negócio dos petrodólares, porque o petróleo desses países árabes são todos negociados em dólar e coisa do tipo, é importante para os Estados Unidos, que cria demanda para a moeda deles, coisa, tem vários, e é reinvestido nos Estados Unidos esses valores e tal, boa parte. Tem várias coisas ali, tá? Que faz isso ser muito importante para a economia americana. E agora a gente vai entrar nesse negócio que é quem vai ser o último a ceder. Porque o regime do Irã não vai. O Irã vive há muito tempo sob sanções. Eu acho que eles têm um regime que vai ter uma disciplina um pouco melhor para poder lidar com esse fechamento. Mas vamos ver quanto tempo que ele vai durar, tá? Porque também ninguém é de ferro. Mas essa é a estratégia que o Trump está usando agora. E, de fato, o objetivo deles agora é reabrir o Estreito de Hormuz, que estava aberto antes da lambança. É aquela coisa, o Irã podia ter fechado a qualquer momento. Mas estava aberto. Não fechou. Aí você atacou, eles vão e fecham. E tipo assim, aquilo ali não vai ser reaberto a não ser que o Irã queira. Tá? Você pode fazer a pressão no Irã para eles cederem coisa do tipo, mas não é uma coisa assim, você não consegue mandar seus navios lá para destruírem os drones iranianos, os mísseis iranianos, para os navios conseguirem passar. Não tem como. Tá? Não é prático o negócio. Você vai ter que convencer o governo a ceder. Agora, se isso vai acontecer, eu não sei, mas pelo menos a gente sabe de como que a coisa toda começou. E assim, não me surpreende, né, essa coisa acontecer, dos interesses do... Isso não é uma surpresa, isso não é um fato novo do Netanyahu e do Trump juntos, fazendo esse tipo tomando esse tipo de decisão. Mas realmente me surpreende o nível de servilismo da sociedade americana de não reagir a isso. Sabe? É tipo assim, me dá um certo desespero de imaginar que a gente tá na mão desses caras. 2 caras. 8 bilhões de pessoas. 2 caras. É muito triste, gente, o nível de servilismo. Porque assim, a real é que pra tirar o Trump é só os americanos mesmo. A intervenção nos Estados Unidos é só os americanos que podem fazer. O negócio que a galera falando de invadir por terra. É muito difícil, cara. É muito difícil fazer isso. Como é que você faz a logística de uma invasão por terra hoje em dia, né? Você pode tomar aquela ilha principal lá deles que eles usam para poder distribuir o petróleo? Pode. Eles vão te bombardear o tempo inteiro que você estiver lá, da costa, provavelmente. Você vai ter que tomar um pedaço da costa para criar um perímetro de segurança. Mas como que você invade hoje o Irã por terra, tá? Porque na época de invasão do Iraque, você teve países árabes ali cedendo espaço para base, né? Não sei qual específico que foi cada um, se foi o Catar, se foi o Kuwait, enfim. Pra você fazer uma invasão por terra, você tem que montar uma cidade em algum lugar pra você poder depois fazer um negócio, tipo assim. Mas é um grande problema. Onde você faz isso nessa região? Drone iraniano chega em qualquer lugar. Onde você faz isso hoje? Voando drone míssil na cabeça das suas tropas o tempo inteiro. Eles atacaram base dos Estados Unidos na região, mas eles mataram um americano já. Como que você faz isso? Como que você faz uma logística de um ataque por terra no Irã? Tudo bem, se você for especialista em segurança nacional, você pode me explicar, mas eu não sei como, eu não sei se tem como. Você tá num momento onde todo mundo sabe onde tudo tá, e você tem drone que alcança a região do Oriente Médio inteira. E míssil. Como que você monta uma cidade de milhares de pessoas das suas forças armadas para poder fazer isso? Você pode fazer uns assaltos anfíbios e coisa do tipo, tomar uma ilha, tomar um negócio, mas a gente tá falando aqui de entrar por terra no Irã é uma tipo assim, uma campanha ecologística complicadíssima. Um país ali vai ter que ceder pra você colocar essa galera toda lá dentro. Enquanto isso, o Irã... O Irã não vai ficar parado, tá voando drone na sua cabeça. Eles vão ficar de braços cruzados esperando ser invadido.